No dia do meu casamento, minha mãe faltou à cerimônia porque o cachorro do meu irmão estava fazendo aniversário. Enquanto eu estava de pé no altar, meu celular vibrou. Você nos deve um, escreveu meu pai, seguido de 42 chamadas perdidas. A música já tinha começado quando percebi que ela não viria. Estava no fim da capela, o véu coçando meu pescoço, vendo os convidados se virarem em seus assentos. O telefone vibrou de novo. Uma mensagem da minha mãe: desculpe, querida. A festa de aniversário do Buster foi remarcada para hoje. Seu irmão preparou tudo com tanto carinho. Eu não posso faltar. Fiquei olhando para a tela. O cachorro. Minha mãe escolheu o cachorro. O fotógrafo tocou meu braço. Pronta? Assenti, mas não senti as pernas. Caminhei por aquele corredor sozinha. Cada passo ecoava. As cadeiras vazias do meu lado gritavam mais alto que qualquer música no altar. O telefone continuava vibrando sem parar. Não olhei. Depois da cerimônia, revi 42 chamadas perdidas do meu pai. Uma mensagem: você nos deve um. Sua mãe está arrasada. Você fez tudo girar em torno de você. Li 2 vezes. Meu marido me encontrou no camarim, ainda com o vestido, olhando pro vazio. Eles não vieram, eu disse. Ele já sabia. A recepção passou como um nevoeiro. Sorri para as fotos, cortei o bolo, mas por dentro algo congelou completamente. Não liguei para eles. Nem naquela noite, nem na semana seguinte. 2 dias depois, meu irmão postou fotos da festa do Buster, com um chapéu de aniversário e um bolo em forma de osso. Toda a minha família reunida, rindo, brindando com taças de champanhe. A legenda dizia: a melhor festa do ano. Valeu a pena remarcar tudo. Eles tinham mudado de propósito. Para o dia do meu casamento. Salvei cada foto. Ainda não sabia por quê. Passaram-se meses. Fiquei em silêncio. Não discuti. Não me defendi. Quando minha mãe finalmente falou, eu respondi. Fui educada, calma. Fico feliz que você tenha superado, ela disse. Você sabe o quanto o Buster é importante para o seu irmão. Eu sei, respondi. Ela pareceu aliviada. Eu não tinha superado. Apenas tinha parado de falar. Parei de ir às festas de família. Dava desculpas. Eles pararam de perguntar. Minha vida seguiu. Consegui uma promoção, depois outra. Meu marido e eu compramos uma casa. Eles viraram ruído de fundo. 3 anos depois, o negócio do meu irmão faliu. Maus investimentos. Ele perdeu tudo em 6 meses. Meu pai me ligou me chamando de monstro. Seu irmão precisa de ajuda. Estamos prestes a perder a casa. Quanto? Perguntei. 50 mil. O banco ameaça executar. Não hesitei. Vejo vocês no sábado, no Café Rosewood, ao meio-dia. Ele pareceu surpreso. Sério? É família. Primeiro de tudo, eu disse. Passei a semana em silêncio. Comprei um terno azul marinho sob medida, arrumei o cabelo, imprimi uma foto e coloquei num pequeno envelope. No sábado, cheguei exatamente na hora. Meus pais já estavam lá, junto com meu irmão e a esposa dele. Pareciam cansados, desesperados. As mãos da minha mãe tremiam enquanto mexia o café. Sentei em frente a eles, com as costas retas. O terno azul marinho que eu tinha escolhido era perfeito, nem muito formal, nem casual demais. Não queria que achassem que eu ainda era a mesma mulher que andou sozinha por aquele corredor 3 anos antes. Obrigada por ter vindo, filha, disse meu pai. Sua voz estava trêmula. Não respondi de imediato. Levantei a mão e chamei o garçom. Café americano, por favor. Preto, sem açúcar. Minha mãe mexia a xícara sem parar. Suas mãos tremiam tanto que o líquido quase transbordava. Meu irmão, Sebastian, estava afundado na cadeira, olhos vermelhos. A esposa, Mônica, me olhava com uma mistura de vergonha e esperança. Então aconteceu. Meu pai, após um silêncio, disse: você vai nos ajudar. Dei um gole no café. Estava quente demais, mas eu não senti. Me contei exatamente o que aconteceu. Sebastian se endireitou um pouco. Eu te disse pelo telefone. Maus investimentos. O negócio desabou em 6 meses. Precisamos de 50 mil, acrescentou meu pai. O banco vai executar em 2 semanas. Falei devagar. E o que vocês fizeram para tentar resolver? Como assim? Disse Sebastian, ofendido. Você acha que a gente não tentou de tudo? Pedimos empréstimos, falamos com o banco. Nada deu certo. Vendemos o carro do seu pai, disse minha mãe com a voz embargada, e algumas joias. Não foi o bastante. Tirei o celular e coloquei sobre a mesa. Na tela, um número: 50 mil é muito dinheiro, eu disse. A gente sabe, respondeu Mônica pela primeira vez. Por isso estamos tão gratos por você ter vindo. Sebastian está tão estressado que mal dorme. Olhei para o meu irmão. Ele tinha emagrecido. Olheiras fundas, mas eu não senti pena. Só lembrava dele nas fotos, rindo com uma taça na mão, enquanto eu chorava de vestido de noiva. A família deve sempre se ajudar, disse meu pai. Sempre estivemos lá por você.
Aquela frase me acertou como um tapa, mas mantive a expressão neutra. Claro, respondi. Lembro bem. Quando vocês me ajudaram na faculdade e quando me mudei para o meu primeiro apartamento. Te demos 2.000 pesos para a faculdade, disse calmamente. O Sebastian teve o curso inteiro pago e o apartamento dele vocês compraram. O meu, eu paguei trabalhando de garçonete à noite. O silêncio caiu sobre a mesa como uma laje de concreto. Não é questão de comparar, murmurou meu pai. Você tem razão, respondi. Não é questão de comparar. Tirei um envelope da bolsa. Era pequeno, branco, sem marca. Coloquei no centro da mesa. O que é isso? Perguntou Sebastian. Abre. Mônica pegou o envelope. Os dedos tremiam. O rosto empalideceu. Passou para minha mãe. Ela soltou um gemido abafado, os olhos se encheram de lágrimas. Meu Deus! Meu pai arrancou a foto das mãos dela. Engoliu em seco. O maxilar endureceu. Era a foto. Buster com aquele ridículo chapéu de aniversário, toda a minha família ao redor, brindando. A data impressa no canto inferior, o dia do meu casamento. Por que você trouxe isso? Perguntou Sebastian, a voz defensiva. Porque quero que se lembrem, eu disse. Quero que lembrem exatamente o que escolheram naquele dia. Já pedimos desculpas por isso, choramingou minha mãe. Foi um erro. Já passou. Não passou, respondi fria. Nunca me pediram desculpas. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo que eu devia um pedido de desculpas a vocês. Meu pai abaixou o olhar, furioso. Sua mãe ficou muito abalada. Você fez tudo girar em torno de si. Não foi só isso, interrompeu Sebastian. Você nunca entendeu o quanto Buster significa para mim. Aquele cachorro me ajudou em momentos muito difíceis. Olhei direto nos olhos dele. E eu? Sua irmã? Não era importante que você estivesse no meu casamento? A gente não sabia que ia te afetar tanto, murmurou Mônica. Soltei uma risada seca. Vocês mudaram a data de propósito. O aniversário do Buster era 2 semanas depois. Vocês adiantaram para cair no dia do meu casamento. Isso não é verdade, protestou minha mãe. Peguei o celular e procurei entre as fotos salvas. Encontrei a publicação original do Sebastian, 2 meses antes do casamento. Aqui. Salvando a data da megaparte do Buster, 15 de junho. Meu casamento foi em 1º de junho. Querem que eu continue mostrando os prints da mudança de data? Ninguém respondeu. O garçom se aproximou perguntando se queríamos mais alguma coisa. Meu pai o dispensou com um aceno brusco. Você veio aqui só para reclamar? Explodiu Sebastian. Depois de a gente te pedir ajuda? Vim porque disseram que era urgente. Porque família deve se ajudar, lembram? Minha mãe chorava em silêncio. As lágrimas pingavam na mesa. Por favor, Helena, não torne isso mais difícil. O Sebastian pode perder a casa. Seus sobrinhos vão ter que se mudar para um apartamento horrível. Meus sobrinhos. 2 crianças que eu mal conhecia porque nunca fui convidada para os aniversários deles. Sempre havia uma desculpa. Quantas festas o Buster teve desde o meu casamento? Perguntei. O quê? Franziu a testa Sebastian. Responde. Não sei. 3, 4 talvez. E daí? Quanto gastaram no total? A gente não fica controlando essas coisas, respondeu Mônica, nervosa. Eu fico, disse. 32.000 pesos. Entre as 4 festas, comida gourmet pro cachorro, presentes, decoração, fotógrafo profissional. Sebastian abriu a boca para protestar, mas continuei, 32.000 num cachorro. Mas não podiam ficar 2 horas no meu casamento. Meu pai bateu na mesa. Você vai ajudar ou não? Olhei nos olhos dele, o homem que me carregava nos ombros quando eu era criança, que prometia me proteger sempre. Não. A palavra caiu como uma pedra. Meu anão ficou suspenso no ar, pesado como chumbo. Nenhum som veio depois. Nenhum deles respirou por alguns segundos. Parecia que o tempo tinha parado dentro daquele café, o tilintar das xícaras, o som distante da máquina de expresso, tudo se apagou. Só o olhar deles, fixo em mim, cheio de uma mistura entre choque e incredulidade. Eu observei cada um em silêncio. O silêncio que eles sempre me ensinaram a manter. Agora, eles o provavam. Meu pai foi o primeiro a reagir. A raiva dele não era gritante, era contida, venenosa. Você está disposta a ver seu irmão perder tudo, é isso? A ver sua família desmoronar? Minha família desmoronou há 3 anos, pai, respondi com calma. Vocês só estão percebendo agora. Ele se inclinou para a frente, os olhos faiscando. Você está vingativa, Helena. Isso é amargura. Não, eu disse. Isso é consequência. Minha mãe chorava baixinho, o guardanapo amassado entre as mãos. Mônica não conseguia me encarar. Sebastian, porém, me olhava com uma mistura de fúria e incredulidade, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível da família, aquela que dizia que ele podia tudo, e eu devia apenas entender. Você tem dinheiro, Helena, ele insistiu. Para você, 50.000 não é nada. Você é rica agora, casada, com uma casa, um emprego. Não pode nos virar as costas. Engraçado, respondi.
Vocês não pensaram nisso quando me deixaram sozinha no altar? Quando me viram ser humilhada na frente de todos os convidados. Naquela época, eu também não tinha muito. Mas vocês não se importaram. Ele balançou a cabeça, bufando. Você vai se arrepender. Um dia vai precisar de mim. Sorri, de leve. Não, Sebastian. Eu precisei de vocês. E vocês escolheram o cachorro. Me levantei. As cadeiras rangeram no piso de madeira. Aquele som pareceu rasgar o ar. Peguei a bolsa, deixei o dinheiro do café sobre a mesa e os encarei uma última vez. Desejo sorte, disse. De verdade. E saí. O sol do meio-dia me atingiu como um soco. Do lado de fora, o mundo parecia continuar normalmente, pessoas andando apressadas, carros passando, o cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima. Mas dentro de mim, algo finalmente se movia. Uma libertação que doía, mas era necessária. Nos dias seguintes, não houve ligações. Nem mensagens. Apenas silêncio. Pela primeira vez, o silêncio não era castigo, era paz. Até que, 3 semanas depois, uma notificação apareceu no meu celular. Era uma foto. Vinha de um número que eu conhecia bem, o de minha mãe. Na imagem, Sebastian estava com os filhos, tirando caixas de uma caminhonete. Legenda: mudando de casa. Recomeços são difíceis. Eu encarei a tela por longos minutos. Nenhuma parte de mim se comoveu. Nenhum resquício daquela culpa automática que sempre me fazia ceder. Apaguei a mensagem. Mas o destino, ou o que quer que seja, sempre dá um jeito de testar nossas decisões. 2 meses depois, meu pai apareceu no meu trabalho. Não anunciou, não ligou antes. Apenas esperou na recepção. Eu vi através do vidro da sala de reuniões. O terno amarrotado, o rosto abatido, envelhecido. Quando saí, ele se levantou com esforço. Helena. Pai. Posso falar com você por 5 minutos? Concordei. Fomos até uma cafeteria próxima. Ele pediu água. Eu só o olhei. Seu irmão está mal, ele começou. De verdade. A falência foi só o começo. Ele não consegue emprego, Mônica está com depressão. As crianças perguntam de você. Eles perguntam de mim? Perguntei, sem ironia. Ele assentiu. Sim. Querem saber por que você não aparece mais. Porque sumiu. Talvez porque eu aprendi o que vocês me ensinaram, respondi. A escolher prioridades. Ele respirou fundo, com os olhos marejados. Nós erramos. Sua mãe também sabe disso. Mas o que aconteceu foi uma confusão. Achamos que poderíamos ir à festa do Buster por um tempo e depois, enfim, não deu certo. Pai, interrompi, com a voz firme. Vocês mudaram a data da festa. Publicaram nas redes. Tinha champanhe, bolo, fotógrafo. Não foi um erro. Foi uma escolha. E o problema é que eu vi, em cada sorriso daquela foto, que ninguém sentiu minha falta. Ele baixou o olhar. Por um instante, pareceu pequeno. E agora? O que quer que a gente faça? Eu não quero nada. Só que entendam que não existe perdão automático. Que não dá para pagar um abandono com arrependimento tardio. Nos despedimos sem abraço. 3 meses se passaram. Eu continuei minha vida, focada no trabalho, no casamento, na casa nova. Até que, numa noite, enquanto revisava relatórios, recebi uma ligação inesperada. Era Mônica. Atendi com hesitação. Helena, a voz dela tremia. Desculpa ligar, mas... Sebastian está no hospital. O ar saiu do meu corpo. O quê? Foi um infarto. Ele estava muito estressado, tentando resolver dívidas. Os médicos dizem que foi grave. Fiquei muda. Uma parte de mim, a que ainda esperava alguma justiça poética, se desfez naquele instante. Ele perguntou por você, ela continuou. Disse que precisava te ver. Não pensei muito. Peguei o casaco e fui. O hospital era frio, estéril, como todos são. Quando cheguei ao quarto, Mônica estava sentada ao lado dele. Sebastian parecia menor, pálido, com tubos e fios por todo o corpo. Quando me viu, tentou sorrir. Você veio. Assenti, sem saber o que dizer. Sentei ao lado dele. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Eu fiz muita merda, não é? Ele disse, com a voz fraca. Sim. Ele soltou uma risada curta. Achei que fosse dizer que não. Você não merece mentira. O monitor cardíaco apitava ritmicamente. Mônica saiu do quarto discretamente, deixando-nos sozinhos. Ele começou, respirando com dificuldade. Aquele dia, o casamento, eu achei que era só um evento. Que depois a gente consertava. Mas quando vi as fotos, e te vi sozinha, entendi tarde demais. E por que não disse nada? Vergonha. Orgulho. Medo. Tudo junto. Olhei para ele por um tempo. Sabe o que mais doeu? Perguntei. Não foi você faltar. Foi todo mundo agir como se fosse normal. Como se eu fosse exagerada por me importar. Ele virou o rosto, os olhos marejados. Eu queria voltar no tempo.
Mas não dá. O silêncio preencheu o quarto. Quando saí, ele adormeceu. Naquela noite, fiquei acordada por horas, encarando o teto. Havia algo dentro de mim se quebrando de novo, mas de um jeito diferente. Não era dor. Era compreensão. Sebastian sobreviveu. Passou semanas se recuperando. Voltamos a nos falar, aos poucos. Ele pedia desculpas de novo, de modos diferentes, e eu comecei a acreditar que havia arrependimento genuíno ali. Meus pais, no entanto, continuavam distantes. Até o dia em que recebi um convite. Um envelope bege, simples, com a caligrafia da minha mãe. Dentro, um bilhete. Aniversário do Buster. 10 anos. Será a última festa. Esperamos você. Mamãe. Fiquei olhando para aquilo por longos minutos. O absurdo e a ironia se misturavam. Depois de tudo, eles ainda queriam celebrar o cachorro. Mas a frase "a será a última festa" me fez hesitar. Acabei indo. Cheguei sem avisar. A casa estava mais silenciosa do que lembrava. No quintal, havia um pequeno grupo de pessoas. Buster, já velho, deitado sobre uma coberta. Minha mãe acariciava o pelo dele com cuidado. Quando me viu, congelou. Helena. Meu pai veio logo atrás, surpreso. Você veio. Vim me despedir, respondi. E foi o que fiz. Fiquei um tempo ali, em silêncio, olhando aquele animal que, de forma estranha, tinha sido o pivô de tudo. Ele estava fraco, respirava com dificuldade. A vida, pensei, tem um senso de humor cruel. Depois da festa, minha mãe se aproximou, olhos marejados. Eu sinto muito. Por tudo. Achei que a família era algo que se podia consertar fácil. Mas entendi que, quando a gente escolhe ausentar-se num momento importante, o coração do outro nunca volta igual. Eu apenas assenti. Meses depois, Buster morreu. Sebastian chorou como uma criança. Eu fui ao enterro do cachorro e pela primeira vez, toda a família estava junta de novo. Não por celebração, mas por despedida. Depois do enterro, Sebastian me abraçou. Longo, silencioso. Obrigado por ter vindo. Eu não merecia, mas obrigado. Família não é sobre merecer, respondi. É sobre aprender. Desde então, algo começou a mudar. Devagar, como se a culpa e a dor precisassem de tempo para se dissolver. Reaprendemos a nos falar, a nos ver sem o peso do passado. Nunca mais fomos os mesmos, mas talvez isso fosse o certo. Hoje, quando olho para trás, não sinto ódio. Sinto distância. Uma distância limpa, madura, conquistada com esforço. A foto do Buster com o chapéu ridículo ainda está guardada na minha gaveta. Não como lembrança de rancor, mas como lembrete, o amor não deve ser implorado, e lealdade não se mede em laços de sangue. Porque, no fim, família não é quem aparece nas fotos. É quem fica quando o mundo inteiro vira as costas. 5 anos se passaram desde o enterro do Buster. Às vezes, eu ainda acordo no meio da noite e me pego pensando naquele dia no altar, nas cadeiras vazias, no som oco dos passos ecoando no corredor. Não porque ainda doa, mas porque foi ali que tudo começou a mudar. Aquela solidão que parecia me despedaçar virou uma espécie de base sólida, o ponto zero da minha reconstrução. A vida seguiu. O trabalho floresceu, meu marido e eu aprendemos a crescer juntos, mesmo quando o passado insistia em puxar ecos das antigas feridas. Com o tempo, deixei de evitar minha família. Não por saudade, mas por entender que fugir eternamente seria dar mais poder ao que já não merecia domínio sobre mim. Um dia, minha mãe me ligou. Era uma manhã comum de terça-feira. O número dela piscando na tela ainda fazia meu coração hesitar, como um reflexo antigo. Helena? A voz soou fraca, envelhecida. Oi, mãe. Você tem um tempo para vir aqui hoje? É importante. Não havia dramatismo, apenas um cansaço que me atravessou. Claro, respondi. Quando cheguei, o portão da velha casa estava aberto. O jardim estava diferente, mais vazio. O lugar onde Buster costumava ficar agora era só um pedaço de terra seca. Entrei. O cheiro era o mesmo de sempre, café, remédio e lembranças. Minha mãe estava sentada na sala, uma manta sobre os ombros. O rosto dela parecia menor, como se o tempo tivesse desmanchado suas bordas. Você está bem? Perguntei. Ela hesitou antes de responder. Mais ou menos. Seu pai está no quarto. Ele não anda bem. Fui até lá. Encontrei meu pai deitado, os olhos perdidos no teto. Quando me viu, tentou sorrir, mas o gesto ficou pela metade. Helena. Oi, pai. Você ainda fala comigo. Isso já é mais do que eu mereço. Sentei ao lado da cama. Ele respirava com dificuldade. Você lembra do seu casamento? Perguntou. Sorri de canto. Difícil esquecer. Eu lembro da mensagem que te mandei naquele dia. E lembro que, enquanto escrevia, achei que estava te ensinando algo sobre família. Hoje eu sei que quem precisava aprender era eu. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Você cresceu vendo sua mãe e eu darmos tudo pro seu irmão. Achamos que estávamos equilibrando as coisas, mas só estávamos te apagando aos poucos. Quando percebi, você já estava forte demais para precisar da gente.
E eu, covarde demais para admitir. A confissão dele veio como um vento frio. Parte de mim esperou por aquilo por anos, mas, quando chegou, não trouxe alívio, nem vingança. Só um tipo de paz antiga, cansada. Eu sei, pai. Você pode me perdoar? Já perdoei. Só não sabia como dizer. Ele fechou os olhos e sorriu. Um sorriso leve, como se o peso que o esmagava por dentro tivesse finalmente se dissolvido. 3 semanas depois, ele faleceu. O funeral foi simples. Sebastian veio com a esposa e os filhos. Me abraçou sem dizer nada, e dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, eu retribuí o abraço. Senti o peito dele estremecer num soluço contido. Mônica chorava baixinho ao lado. Minha mãe parecia vazia, mas não fria, apenas cansada de carregar arrependimentos. Depois da cerimônia, ficamos os 3 sentados no banco do cemitério, olhando pro chão coberto de folhas. Nenhum de nós falava. Até que minha mãe quebrou o silêncio. Eu ainda sonho com aquele dia, seu casamento. Às vezes eu acordo achando que ainda dá tempo de ir. Não dá mais, mãe. Eu sei. Mas, se pudesse, eu teria ido. Teria ficado até o fim. Então fique agora, respondi. Ela me olhou, confusa. Fique, mãe. Aqui. Presente. Sem tentar apagar o passado, sem se esconder atrás do que não deu certo. Só, fique. Ela chorou. Chorou como nunca tinha chorado antes. E eu a abracei. Não como filha ferida, mas como mulher que aprendeu a sobreviver. Os meses seguintes foram um lento processo de reconstrução. Sebastian começou a trabalhar comigo. Recomeçou do zero, sem privilégios, sem desculpas. Descobri, aos poucos, que ele era bom no que fazia, só nunca tinha precisado lutar por nada. Às vezes, durante o almoço, ele me olhava e dizia: eu ainda penso naquele dia, sabe? Qual? O do café. Quando você disse não. Foi ali que percebi que a gente tinha te perdido muito antes disso. Eu apenas sorria. Porque ele estava certo. Com o tempo, a casa dos meus pais foi vendida. Minha mãe se mudou para um apartamento pequeno, com plantas e cortinas claras. Eu a visitava aos domingos. Ela fazia café, e ficávamos lembrando de coisas boas, poucas, mas existiam. O passado ruim não sumiu, mas foi ficando cada vez mais pequeno, engolido pelas novas conversas, pelos silêncios que já não doíam. Um dia, ela me entregou uma caixa. Encontrei guardado no armário. Acho que é seu. Abri. Dentro havia fotos. Do meu casamento, impressas. Aquelas que eu nunca quis ver. Como você conseguiu isso? Perguntei. O fotógrafo mandou depois. Eu nunca tive coragem de olhar. Mas acho que você deveria. Passei as fotos uma a uma. Lá estava eu, sozinha, segurando o buquê, o rosto tenso. Mas quanto mais olhava, mais via algo diferente, uma força estranha, uma serenidade que não lembrava de ter. Eu estava quebrada, mas de pé. Você estava linda, disse ela. Eu estava sozinha. E mesmo assim, ficou em pé. É disso que eu me arrependo. De não ter estado lá para ver a mulher que você se tornou naquele dia. Fechei a caixa. Você ainda pode ver. Nos anos seguintes, Sebastian reconstruiu a vida. Os filhos cresceram, aprenderam com os erros dos pais e começaram a me visitar. Chamavam-me de Tia Lena. No início, era estranho. Depois, virou natural. Um dia, em um desses almoços de domingo, Mônica comentou rindo. Você sabia que o Buster foi o cachorro mais fotografado da cidade? Sebastian gargalhou. Claro, ele era praticamente um influencer canino. Todos rimos. Até eu. E naquele riso, percebi, as cicatrizes não doíam mais. Elas só existiam. E tudo bem. Com o tempo, minha mãe adoeceu. Algo silencioso, lento. Passei a visitá-la mais, e ela dizia sempre a mesma frase. Obrigada por ter voltado, mesmo depois de tudo. E eu respondia. Eu não voltei, mãe. Eu só nunca mais fui embora de mim. Na última vez que a vi, ela segurou minha mão com força. Você me perdoa mesmo? Perdão não é esquecer, mãe. É escolher não carregar mais. Ela sorriu, fechou os olhos, e partiu. No enterro dela, o céu estava limpo. Sebastian ficou ao meu lado o tempo todo. Depois, caminhamos até o carro em silêncio. Antes de entrar, ele me chamou. Helena? Sim. Obrigado. Por ter ficado. Mesmo quando a gente não merecia. Olhei para ele, e pela primeira vez em tantos anos, enxerguei meu irmão, não um homem mimado e inconsequente, mas alguém que finalmente entendeu o peso das próprias escolhas. Família não é sobre merecer, Sebastian. É sobre crescer. Nos despedimos com um abraço. Um abraço inteiro, daqueles que cicatrizam o que o tempo sozinho não consegue. Hoje, escrevo essa história da varanda da minha casa. Às vezes, o vento traz lembranças do passado, o som das cadeiras vazias, o vibrar insistente do celular, a foto do cachorro de chapéu ridículo. Mas agora tudo isso tem outro sabor. Porque eu aprendi que amor sem reciprocidade é prisão, e a ausência disfarçada de normalidade é a pior forma de violência emocional.
E, ainda assim, escolhi perdoar. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia seguir leve. Fecho os olhos, respiro o ar morno da tarde e sorrio. Lá no fundo, sinto que aquela mulher que caminhou sozinha no altar finalmente chegou aonde sempre quis, em paz.